Graça e paz, os irmãos aí que estão entrando. A gente convida você e sua família para louvar junto com a gente. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Amém. Olá, boa noite, graça e paz de Cristo. Espero que você esteja bem, você juntamente com a sua família. Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Louvado seja o nome do Senhor. Como sempre, a nossa oração é que louvemos ao Senhor e estejamos juntos nessa comunhão em adoração. Nós aqui na live, na igreja, no templo, e vocês aí como igreja participando, orando, nessa comunhão maravilhosa que Deus tem nos dado. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Te louvamos, Senhor, porque compreendemos que estamos aqui, porque na tua soberana vontade aprove, Deus, que aqui estivéssemos. Alegres estamos, Senhor, porque mesmo com limitações podemos te adorar, te louvar na comunhão da igreja. Louvamos a Deus pelos irmãos e irmãs que estão também nos acompanhando nessa live, nesse culto online. Hoje, domingo, damos graças ao teu nome, Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, que possamos ser porta-vozes também, Senhor, da esperança da tua palavra, da comunicação do teu evangelho, do testemunho vivo, e que juntos possamos compreender
que o culto racional é aquele que ora nós aqui celebramos conscientemente, presentes, vivos, em adoração, em comunhão da tua igreja. Obrigado, Pai. Abençoa as pessoas que nos acompanham, abençoa as pessoas, Senhor bendito, que estão conosco, que a tua graça, que o teu amor esteja permanentemente em vossas vidas, em vossos lares. Obrigado, fica conosco, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler em Romanos 12, agora do versículo 9 ao versículo 18. Depois vamos continuar adorando ao Senhor com cânticos de adoração. Diz assim, Romanos 12, do 9 ao 18. O amor seja sem fingimento, odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros, com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi no Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal, procurai fazer o que é certo diante de todos os homens. Por fim, o versículo 18 diz, se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Esta é a recomendação paulina à igreja que se encontrava em Roma, a qual Paulo cuidava e orientava. E essa palavra também, meus irmãos, minhas irmãs, é muito pertinente aos nossos dias, para a minha vida, para a sua vida. Que o amor de Deus, que o amor de Cristo seja de fato uma experiência prática em nossa vida, na vida sua, na vida de todos os seguidores de Jesus Cristo, daqueles que confessam, daqueles que falam, que seguem a Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, o Jesus que comunicou, que viveu o amor, a graça, a misericórdia, e por isso nós estamos aqui. Louvado seja o nome dele. Vamos continuar adorando ao Senhor com cânticos espirituais de adoração e que você possa aí, não é, estar conosco, acompanhar. O irmão Kennedy vai continuar adorando ao Senhor. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te
amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida és para o teu louvor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Amém. Amém. Como é bom louvá-lo, Senhor. Nesse momento em nossa terra está chovendo, uma chuvinha boa. Nós louvamos a Deus por isso.
Temos notícias que em Natal faz 3 dias que chove direto, né? Magnólia está lá com as meninas. A gente manda um abraço aí para a Magnólia, as meninas estão lá nos vendo. É muita chuva em Natal e também está chovendo em nossa terra. Nós louvamos a Deus por isso. Queremos também dizer que todos vocês, irmãos e irmãs que estão aí conosco, são muito bem-vindos e a nossa oração é que Deus abençoe cada um de vocês, tá certo? Em nome de Jesus Cristo. Vamos continuar juntos em oração, porque isso é maravilhoso. Quero ler a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 5. Neemias, capítulo 5, onde nós teremos uma reflexão nessa noite. Neemias 5, vamos ler do 1 ao 12, que diz assim a palavra do Senhor. Surgiu então uma grande queixa do povo, dos homens e de suas mulheres contra os seus irmãos judeus. Pois havia alguns que diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, precisamos de trigo para comer. Havia também os que diziam: penhoramos os nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguir trigo para comer. Havia ainda outros que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para pagar o imposto do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós e nossos compatriotas temos o mesmo sangue, e os nossos filhos são como os filhos deles. E o mesmo assim estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues à escravidão. Não podemos evitá-lo, pois nossas terras e vinhas pertencem a outros. Ao ouvir estas reclamações e acusações, fiquei furioso. Analisei tudo e depois adverti os nobres e oficiais. Disse-lhes: estáis cobrando juros dos vossos compatriotas? Por isso convoquei uma grande assembleia contra eles. E disse-lhes: nós, segundo as nossas posses, compramos de volta os nossos irmãos judeus que tinham sido vendidos aos outros povos. E agora vendeste os vossos irmãos, assim como eles teriam de ser vendidos a nós novamente? Eles então se calaram e não tiveram resposta. E eu prossegui: não é bom o que fazeis? Acaso não devias andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus ajudantes, lhe emprestamos dinheiro e trigo, mas vamos deixar de cobrar juros. Devolver-lhes hoje os seus campos, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, com também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que deles tende exigido. Eles disseram: devolveremos tudo que pediste, não exigiremos nada deles, faremos o que nos pediste. Chamei então os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que fariam conforme prometeram. Quero conversar nessa noite com vocês, parte 1, sobre honestidade e justiça em crise, em tempos da crise. Percebam, à luz do livro de Neemias, que relação podemos trazer para os nossos dias? E essa é a ideia, essa é a palavra que quero trazer, à luz da palavra de Deus, para o seu coração, porque também nós vivemos dias desafiadores. Irmãos, por que tratar desse tema? Porque ele é tão presente, ele é tão atual, como nos dias de Neemias, há mais ou menos 435 anos antes de Cristo. Ora, se não bastasse, irmãos, o medo, se não bastasse a ansiedade, se não bastasse a mais grave crise sanitária que nós enfrentamos, se não bastasse a grave crise econômica que estamos e que vai perdurar por um tempo, se não bastasse a perda de emprego de milhares e milhões de trabalhadores, irmãos nossos do nosso Brasil, se não bastasse a crise que se abate sobre as famílias, sobre as pessoas que nós conhecemos, se não bastasse a morte de muitas pessoas entes queridas, conhecidas, valorosas para Deus, e que estão sendo de fato consumadas por esse vírus, por essa pandemia. Então, se tudo isso não bastasse, o que a gente vê em nossos dias? A gente vê homens públicos, gestores que compram
respiradores, superfaturados de uma forma desonesta. A gente vê comerciantes, empresários, que inflacionam preços de insumos que nós precisamos hoje, como álcool em gel, máscaras. E nesse tempo, a gente vê as pessoas, comerciantes, inflacionando isso. Mas se não bastasse isso aí, o que me entristece nosso coração é que a gente vê muitas pessoas que se dizem até cristãos, recebendo esse auxílio emergencial de forma desonesta, de forma incabível, de forma criminosa, porque eles têm seus empregos, têm suas rendas, têm seus valores e se aproveitam de um tempo assim para receber algo indevido, tirando o direito dos pobres, dos que estão sem emprego, dos que estão necessitando de fato dessa emergência. Conversando com alguns colegas, e talvez não seja diferente com você. Alguém vai dizer assim, conheço tal pessoa que tem emprego estadual, federal, que está bem, em família, e deu entrada e está recebendo esse auxílio emergencial. Mas que fraqueza, que tristeza, meus irmãos. Então, que luz tem aos tempos de Neemias? Percebam, Neemias estava no reino da Pérsia, estava bem, com um bom emprego, com um bom salário. Mas Neemias então olha para o povo, para os seus conterrâneos, para o povo judeu, para os seus irmãos, e ele percebe que ele tem que voltar para lá e reconstruir os muros de Jerusalém. Uma questão de honra. Então ele estava bem, e ele pede permissão ao rei, e vai ao seu povo, que estava, digamos assim, ainda sob o Império Babilônico. Estavam voltando, estavam se restaurando, mas a perseguição do Império Babilônico através de Nabucodonosor destruiu os muros de Jerusalém. Neemias disse, eu tenho que ir lá. Mas não só a reconstrução desses muros. Neemias chega lá, os irmãos leram o livro de Neemias, esse grande líder do povo de Deus no seu tempo, que nos inspira. Mas então ele faz isso, e ele reconstrói os muros de fato, são reconstruídos sim, com a ajuda, com a colaboração do povo, dos irmãos, cada um fazendo a sua parte. De fato é que é reconstruído, mas havia uma reconstrução mais necessária entre aquele povo, é que Neemias percebeu a opressão sobre os pobres, sobre os menos favorecidos. Percebam, meus irmãos, que mesmo no caos do povo judeu, nesse tempo, havia os ricos que emprestavam dinheiro aos pobres, estavam tomando seus bens, os seus campos, seus olivais, suas vinhas, e até fazendo dos seus filhos e filhas escravos, trabalho escravo para eles. Que coisa, que triste é ver que o tempo passa, o tempo muda, mas as pessoas sem a presença de Deus continuam as mesmas. Se aproveitam de situações e fazem coisas horrendas aos olhos de Deus. Então Neemias não se contenta apenas em reconstruir os muros de Jerusalém, mas ele pretende reconstruir o coração das pessoas, dos homens e mulheres daquela comunidade do seu tempo. E como nós lemos aqui, ele faz essa convocação, ele desafia o povo em Neemias 5, capítulo 5, diz assim, vocês não podem. E as mulheres e os homens pobres falam disso. Irmãos, percebam, o reino de Deus é justiça. Na visão de Deus, sempre, em todos os livros da Bíblia, Deus defendeu a causa do pobre, dos órfãos e das viúvas. O reino de Deus é constituído disso. O reino do mundo não. O reino do mundo é dinheiro, é capital, é escravidão, é exploração. O reino de Deus não. Por isso que ele permanece para sempre. Por isso que todos esses reinos passarão. O reino de Deus não, o reino de Deus é a justiça. Nós não podemos
dizer que fazemos parte do reino de Deus sem entender de justiça, de honestidade, de verdade. Então Neemias convoca o povo e diz: meus irmãos, queridos, está errado. O povo está reclamando. Os filhos dos nossos irmãos, ora, nós estávamos escravos no Império Babilônico e voltamos, e de repente somos escravos de nós mesmos, vocês estão escravizando. E aí, meus queridos, prestem atenção. O empréstimo do dinheiro, de usura, para tirar dos pobres, para usurpar dos pobres, sempre foi condenado por Deus. Se você faz isso, você tenha cuidado, porque a Bíblia é muito taxativa naqueles que emprestam por usura, para usurpar, para tirar do pobre, das pessoas, em tempos de dificuldade. E a minha palavra é muito clara no sentido de que a gente se admira e fica, digamos, abismado com, nesse tempo a gente vê Ministério Público de alguns estados do nosso Brasil, com algumas ações de alguns gestores, de homens, que aproveitam esse tempo, não é, de que não necessariamente você precisa de licitações públicas devido à emergência, estão fazendo coisas aí erradas. A gente fica indignado com comerciantes que inflacionam o preço, mas aí, você se indigna com as pessoas que estão recebendo esse auxílio emergencial sem, de fato, ser direito delas? E tem alguns até, e algumas até que falam abertamente, não se envergonham. Irmãos e irmãs, eu espero que entre o nosso povo, que entre o povo que se diz cristão evangélico, não exista tais espécies que nos dá urticária, que nos dá asno, que nos dá nojeira, em ver pessoas que se dizem cristãos, seguidores de Cristo, praticam as mesmas coisas que nós condenamos, ou seja, bebem e comem no mesmo coxo, e vivem na mesma lama, só de forma diferente. Então Neemias convoca, e aí o que acontece? Percebam, depois de líderes, autoridades, ricos, todos ouvirem o desafio de Neemias, ele disse: se eu prosseguir, não é bom que fazeis, acaso não deveis andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, dos nossos inimigos? Estamos fazendo a mesma coisa que eles fazem, estamos usurpando, estamos oprimindo, estamos cobrando os impostos caros, estamos tomando os campos dos povos que plantaram, que não podem colher porque vocês estão fazendo isso. E aí o que é que ele diz? Devolvei-lhe hoje os seus campos, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que deles tendes exigido. Sabe o que o povo fizeram? Eles disseram: devolveremos tudo o que pediste e não exigiremos nada deles. Faremos o que nos pediste. Chamei então os sacerdotes e os fiz declarar sob o juramento que fariam conforme prometeram. Houve arrependimento. Eles voltaram. Eles perceberam o mal que estavam causando aos seus pares, aos seus conterrâneos, aos seus irmãos judeus. Meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos e queridas, você que nos ouve, quando a palavra de Deus é colocada diante de nós, nós temos duas atitudes: ouvi-la e trazer confrontação para o nosso interior de mudança, ou então apenas ouvir por ouvir e não ter nenhum sentimento, nenhuma comoção, nenhum arrependimento. O povo aqui se arrependeu. Depois a gente vai ver uma convocação de Neemias com Esdras, faz uma grande celebração, porque não adiantava apenas a reconstrução dos muros de Jerusalém, se de fato os corações, as mentes, as práticas do povo judeu não fossem restauradas também. Então não havia apenas uma invasão de fora do Império Babilônico, mas havia entre o próprio povo judeu homens mesquinhos, mulheres, ricos e ricas, que oprimiam o povo de Deus, o povo pobre. Neemias combateu, eles ouviram e se arrependeram. A minha oração é que você, de fato, ouve essa palavra,
Se de fato, talvez você não tenha nada a ver com isso, graças a Deus, glória a Deus por isso. Mas converse com alguém, fale desse texto para alguém, compartilhe desse texto para as pessoas. Eu me lembro que há uns anos atrás eu conversara com um homem. Ele tinha limitação no seu pensamento, ou seja, como a gente chama assim, um homem quase doido. E havia um homem aqui na cidade que por tristeza pertencia a uma igreja evangélica. E esse homem tinha tomado o cartão desse pobre, porque tinha emprestado dinheiro e estava com o cartão dele. Ou seja, como muitos fazem de fato, não é verdade? Você sabe disso. Retém os cartões, mesmo recebem e dão apenas o que as pessoas estão lhe devendo. Ou seja, há uma usurpação. Eu disse para aquele homem: olha, vá dizer a ele, se ele não devolver a você o cartão, eu particularmente vou entrar contra ele numa ação no Ministério Público. Ele devolveu rapidinho. Esse irmão cantava, esse irmão louvava na igreja aí. Pessoas assim não representam o reino de Deus. O reino de Deus não deve ser representado por essas pessoas que usurpam, que exploram, que são desonestas em tempos de crise. A minha oração é que Deus nos faça entender. Domingo vou conversar sobre esse mesmo assunto à luz do livro de Miqueias, para que possamos olhar, refletir e nos arrepender urgentemente, porque o Deus que falou, que usou Neemias no seu tempo, é o Deus que quer nos usar, quer usar você, para nos arrependermos, para mudar o foco, para falar de honestidade, para falar de justiça em tempos tão desafiadores. Vivemos em crise, sim, uma crise de uma pandemia, mas a crise da injustiça, da desonestidade permeia, continua sendo praticada por muitas pessoas, infelizmente, muitas vezes em nossos meios. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos faça arrepender, que a gente possa entender que Deus e o reino dele é justiça, é verdade, é paz e alegria. Finalizo citando o apóstolo Paulo quando escrever aos Filipenses capítulo 4, versículo 8. Assim, portanto, meus irmãos, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, vocês devem pensar nisso, vocês devem viver isso, vocês devem praticar isso, à luz da recomendação paulina à igreja de Filipos. Eu desejo também que em mim e que em você isso seja uma verdade. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, porque isso alegra o coração de Deus. Vamos cantar? O reino de Deus é sempre eterno. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno,
fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Amém. O reino de Deus é exatamente isso. É justiça e fidelidade, porque Deus é fidelidade, Deus é bondade. Nós somos frutos da bondade e da misericórdia de Deus. Quando Neemias escuta do povo, no versículo 6 do capítulo 5, como nós lemos, diz a palavra que Neemias ficou furioso. A palavra é exatamente essa. Então, se nós não nos indignarmos, irmãos e irmãs, com a injustiça, algo de errado estará em nós. Não podemos, como membros do corpo do reino de Deus, ficarmos parados. A nossa voz profética, dada por Jesus, a autoridade que Jesus nos deu, para que a gente também denuncie, para que a gente também fale, que a gente nunca comungue com a injustiça e nem pratique a desonestidade. Quero orar por você, quero orar para a sua família, quero orar para que Deus possa continuar lhe abençoando e que você possa continuar firme, né? Nesses dias tão desafiadores, mas de fato Deus está conosco apesar de todas as coisas. Vamos orar. Deus Pai de amor e graça, nós te louvamos, te rendemos louvores, ó Deus, como aqui nós acabamos de cantar, hinos ao teu louvor, hinos, Senhor Deus, que invoca o teu nome, canções que celebram, Senhor, o teu reino, tua justiça,